Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, né? Que estamos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor. E é motivo de muita alegria, né? A gente está na casa de Deus, sabendo que nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos levantado, tem dado vida a nós, porque quantos queriam estar aqui e não podem, né? No leito do hospital, outros enfermos bastante e outros já se foram, né? Com essa pandemia tão grande, mas o Senhor marcou um encontro com cada um nessa noite que estão aqui. Amém? Sabemos que Deus está no nosso meio, pela misericórdia dEle. Nós não merecemos, mas é Ele. Louvado seja o Senhor. E eu estava falando, né, para o Senhor tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia. Igreja, é uma noite de muita alegria, né? Saber que a gente não ia ter culto das senhoras, né? Para o Senhor, por causa dessa pandemia, também não das crianças, né? Mas graças a Deus, Jesus reuniu de uma forma diferente, né? E estamos aqui para a glória de Deus, tudo é para Ele. Amém? E eu perguntava para o Senhor, o que eu vou falar? Mas Jesus aqui, quando eu abri a palavra do Senhor, Ele falou assim, não és tu que vai falar, né? Mas é Ele quem fala. E não nós, né? Porque a palavra é dEle. Igreja, eu queria trazer uma palavra voltada para as mães, mas é o que Deus quer falar e não o que a gente quer. Amém? Mas que Deus continue abençoando cada mãe nessa noite, que Deus continue dando sabedoria a cada uma de nós, para nós ensinarmos aos nossos filhos o caminho que devem andar, né? Para que Deus venha dar mais sabedoria a nós, para nós ensinar as crianças, os nossos netos. Eu digo, 7 filhos que eu tenho para a glória de Deus é uma bênção que o Senhor me deu. Eu agradeço muito ao Senhor por isto e digo a cada um de vocês, continue ensinando aos seus filhos o caminho que devem andar, porque muitas das vezes eu não posso estar aqui, mas os meus filhos vêm para a glória do Senhor, porque eu ensinei. Primeiramente, Jesus chamou e eu ensinei, eles eram ainda pequenininhos. Louvado seja o Senhor, né? Por isso eu digo, eu ensino o caminho que deve andar, que é para a casa do Senhor, amém? Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, são alguns versículos para a glória de Deus, amém? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amós, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da lei do mar e da Síria. Eis que já estão em Azon, Tamar, que é Edi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E aqui no versículo 5, diz assim, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo. E aqui no versículo 6, e disse a Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Igreja, e aqui no versículo 14, vamos para o versículo 14, amém? Diz assim, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho
de Gesiel, filho de Manias, levita, dos filhos de Asaf. Aí aqui no versículo 17, olha o que a palavra do Senhor disse para nós. Neste encontro não tereis de pelejar, tomais posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor, vosso Deus, dará a Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor, vosso Deus, é convosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque aqui a gente vê que aqui Josafá estava numa aflição muito grande. Porque ali onde Josafá estava, vinha grande multidão contra Josafá. E ele naquela hora via tão grande multidão, mas ele sabia de que tem um Deus todo-poderoso, que quando a gente se prostra, quando a gente busca Ele, quando a gente passa a congregar, a adorar, a buscar o Senhor, pela misericórdia, Ele age por nós. Ele se levanta em o nosso favor. Louvado seja o Senhor. E muitas das vezes a gente até acha que estamos sozinhos, olha para o problema, vê o problema grande, vê a multidão grande. A gente olha até para, assim, nos dias de hoje, a nossa dificuldade, né? A gente olha, Senhor, como está difícil, como vai ser esse amanhã, como está essa pandemia, Senhor, o que vai ser de nós? Olha para o financeiro, que hoje o pessoal olha muito para a situação financeira. Jesus, o que vai ser de nós? É como se fosse uma multidão. É uma multidão de coisas, são muitas coisas. E diante de tantas coisas, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas enfermidades, Josafá, ele só se pôs a buscar o Senhor. Pregou jejum, quando ele viu a multidão se levantando contra ele, não teve outra. Ele só foi pegar o povo, convidou o povo ali. Eu acho muito lindo, igreja, essa passagem. Eu não vou, assim, falar toda a passagem, porque o capítulo é longo e o tempo é pouco. Mas eu gosto de falar versículo por versículo, que a gente vai se alimentando. Eu acho muito lindo aqui, quando diz assim: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Quando Josafá olhou que viu a multidão grande que vinha contra eles, então Josafá teve medo. E quantas das vezes a gente tem medo daquilo que vem contra nós? Às vezes a gente vê tudo indo abaixo, acha que vai chegar ao fim. Eita, Senhor, não vai dar mais. Senhor, tem de misericórdia. Quando a gente olha, Jesus está se acabando, o que é que eu vou fazer? O que vai ser de nós? Igreja, nunca diga o que vai ser de nós. Diga assim: nós somos vencedor. Eu sou vencedor. O Senhor está comigo. Eu estou com o Senhor. Louvado seja Deus. E no meio de tantas aflições e de tanta perseguição, daquela tão grande multidão que vinha, Josafá, ele teve medo. Mas sabe o que ele fez? Se pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. Ele botou todo mundo para jejuar. É o que nós hoje devemos fazer. Será que nós estamos fazendo isso? No meio de uma pandemia tão grande, no meio de tanta luta, de tantas aflições, de tantas enfermidades, de tantas mortes, de tanta gente se acabando, de tanta gente enturbada, tanta gente sofrendo, chorando, derramando sangue. A gente temos de se prostrar diante do nosso Deus, orando e jejuando, porque faz medo o que está acontecendo. É como que se viesse uma multidão. E é grande, é uma pandemia grande que nós estamos passando. Então, nós estamos passando, nós estamos vencendo. Mas aqueles que já morreram, aquelas famílias que estão sofrendo.
Então vamos pedir ao Senhor, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer como Josafá. Ele teve medo, mas pôs-se a buscar o Senhor e a jejuar. E diz mais assim, olha, aqui no versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Não foi só ali, não, foi toda a cidade. Se congregou, se reuniram para buscar socorro ao Senhor, pedir socorro. Em jejum e oração, pedindo socorro ao Senhor, por aquela multidão que vinha tão grande. Mas nós sabemos quando a gente tem fé no Senhor, sabe aquele Deus em que a gente serve, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz milagre em nossas vidas, a gente não tem medo não, a gente enfrenta. Com jejum, com oração, com lágrimas, mas somos vencedores em Cristo Jesus. Então, que a gente possa tomar também essa decisão como Josafá tomou, de buscar o Senhor nessa dificuldade, nessa pandemia, no meio de todos esse sofrimento. Hoje devia o quê? Ser uma festa aqui. A igreja está cheia, muitas igrejas ser convidadas, né? Para hoje a gente estar aqui, mas por causa dessa tão grande pandemia, não está. Mas pela misericórdia de Deus, essas pessoas que estão aqui, estamos contando vitória, porque o Senhor tem nos sustentado. Então é motivo de nós agradecer, é motivo da gente dizer, Senhor, muito obrigado, e fazer como Josafá fez. Aqui no versículo 5 diz assim, ó: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Da tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Não há quem possa resistir o poder de Deus, o poder que há na mão de Deus. Na mão de Deus há força, há poder. Louvado seja Deus. Não há nada impossível para o Senhor. Então, igreja, vamos fazer, se nós não estiver aqui na igreja, estamos em casa, orando, buscando, jejuando. Se aqui não puder estar 40, 50 pessoas, só puder ter 30, com um que tem em casa orando, buscando a Deus, são 31. Deus escuta da mesma forma. Então vamos congregar, vamos se reunir para buscar a Deus. Eu tenho passado muitos dias, até quase 2 meses sem vir aqui, mas o Senhor, Ele sabe o porquê. Ele sabe o porquê. Louvado seja o Senhor. Eu tenho motivo de agradecer a Deus. Eu digo a você, em tudo Ele nos faz vencedor em Cristo Jesus. Eu digo, Senhor, eu não vou por causa disso o Senhor sabe. Mas quando eu puder, Jesus, eu estarei lá, em nome de Jesus. Mas nunca deixo de orar por a igreja, por esses dias que passei em casa. Nunca deixei de orar por o mundo todo, por aqueles que estão enturbados, por aqueles que perderam as famílias, que estão chorando, que estão desesperados, que estão em depressão, que estão ansiosos, porque o que tem hoje de ansiedade e depressão é grande. Então, nós que ainda estamos de pé, pedimos a Deus para que nós não caia e vamos orar por aqueles que estão mais fracos, por aqueles que estão sofrendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Josafá confia em Deus. Ele estava ali confiando em Deus. Então vamos confiar em Deus, continuar confiando em Deus como Josafá. Porque naquela peleja todinha, o Senhor foi por Josafá. E nessa peleja, você não terá de pelejar. Eu não sei quem entrou aqui hoje pelejando. Dizendo, Senhor, eu estou pelejando, Senhor, eu estou sem força.
Eu disse, Senhor, essa palavra, Jesus, não era para mim falar hoje, Pai, me perdoa. Tinha que ser uma palavra puxada para as mães, mas a gente não pode falar o que a gente quer, igreja. Tem que ser o que o Senhor quer. Eu disse até para meus filhos, Jesus, eu vou pregar hoje, meu Deus, tem de misericórdia, não vai ser uma mensagem para as mães, vai ser o que Jesus quiser. Se o Senhor falou comigo, é essa daí, eu não posso mudar. Louvado seja o Senhor. Então você que está sem esperança, acha que a multidão está grande que vem contra você, que a luta está grande, que a doença está grande, que a dificuldade está grande, está como uma multidão, como vinha contra Josafá. Então saiba que tem o Senhor que peleja por você. Amém? Tem o Senhor que peleja por você, por mim, por nós, por aqueles que estão ouvindo a nós também. Deus peleja, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é de misericórdia. Eu acho muito linda a palavra do Senhor. E aqui no versículo 14, diz assim. Olha que coisa linda, no versículo 14. Glória a Deus. Diz assim, ó. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeziel, filho de Manatias, levita, dos filhos de Asaf. Aqui no versículo 17, diz assim, muito linda, igreja, receba porque essa palavra é de Deus. Amém, ela não é minha, a palavra de Deus diz assim, ó, no 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomais posição, ficai parados e vede a salvação que o Senhor, vosso Deus, dará o Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor, vosso Deus, é convosco. Tomais posição. Igreja, toma uma posição. Se você se encontra sem uma posição, assim, muitas das vezes, como uma folha, pendendo de um lado para o outro, toma uma posição. Fica de pé. E Senhor, estou aqui. Tomais posição, ficai parado e ver o livramento do Senhor. Você vai ver Deus agir em seu favor. Como Ele fez ali com Josafá, naquela multidão vai fazer com você, comigo. Amém? Tomai posição e ficai parado e ver o livramento do Senhor, igreja. Amém? Essa palavra foi o Senhor quem colocou no meu coração. Então que a igreja receba. Eu saio daqui de posse de vitória. Em nome de Jesus Cristo. E agradeço a Deus por essa palavra. E agradeço a irmã Nalva, né, também que me deu essa oportunidade. Gosto muito de falar do Senhor. Amo a palavra do Senhor, né? E graças a Deus estamos aqui para fazer o que Ele mandar. Amém?